Bem-vindo ao canal Arqueobook. Hoje eu vou falar das minhas impressões sobre a cidade perdida na Amazônia, a minha análise sobre esta cidade perdida. Do lado esquerdo, daqui desse esquema, vocês podem ver os nomes de Ahmedabad e Ratanabá. E do lado direito, Cidade Z e Manoa. Do lado esquerdo seriam os nomes da nomenclatura antediluviana. E do lado direito, as nomenclaturas mais recentes e mais conhecidas. Com relação a Rameptah, eu confesso que não consegui encontrar muitas informações, apenas que seria um nome egípcio de como o Egito conhecia a Atlântida, e não o nome de uma cidade. Mas faltam muitas informações com relação a esse nome. E por ser também antediluviano, é muito difícil uma comprovação ou alguma obra que contenha informação sobre isso. Vamos analisar então se na sequência Ratanabá, que é também um nome antediluviano, que foi trazido pelo Dáquila Pesquisas, né? Aí, aparentemente, porque na verdade essa cidade eu já conhecia ela desde 2017. Esse canal do Jumusan 1, esse foi o primeiro canal que eu vi o vídeo. E depois eu encontrei esse outro primeiro, que foi o primeiro canal que mostrou, inclusive com voo aéreo, a cidade perdida ali no Xingu. Então, desde agosto de 2017, existe informações sobre essa cidade e sobre voo dessa área, tá certo? Depois aqui no YouTube, o terceiro canal a falar sobre isso foi em junho de 2020, que foi o canal Adriano Pedras Preciosas. E depois, em junho de 2022, pode ser que seja um pouco antes, eu não encontrei vídeo anterior, né? O canal do Dáquila traz a cidade com esse novo nome, chamado de Ratanabá. Primeiro, para analisar essa narrativa trazida pelo Dáquila Pesquisas, nós temos que separar a questão em duas partes. A primeira é que a cidade existe. A cidade está lá, não precisamos nem ir até lá para saber disso. E a segunda parte é a narrativa, a própria narrativa trazida pelo Dáquila Pesquisas, que nós temos que analisar. Né? Em resumo, que a narrativa é que, através das investigações feitas pelo caminho do Piabiru, seguiram as indicações chegando ao Forte da Beira, de onde também descobriram, por investigações de uma pedra, a cidade com o nome de Ratanabá em idioma Erdim. Isso não foi no Forte da Pedra, foi na Amazônia. Eu não me lembro exatamente o lugar que foi falado, onde foi encontrada esta pedra. E essa pedra tinha o nome de Ratanabá em idioma Erdim. E no vídeo do canal Além da Nuvem, quando eles estavam entrevistando o pessoal do Dáquila Pesquisas, né, foi falado inclusive que eles tiveram uma ajuda especial para decifrar esse idioma. Mas não comentou mais nada. Fala também que Ratanabá praticamente não tem uma delimitação própria, né, uma área enorme dentro da Amazônia, ligada por caminho ou por túneis. Da cidade do Forte da Beira até a cidade do Alto Xingu tem mais de 300 quilômetros. Então, é uma área bastante grande, abarcada pela narrativa do Ratanabá. Também falam que é a cidade dos Murios. Nunca tinha ouvido falar desse nome.
de 250 milhões de anos atrás. É uma data possível, não descarto, difícil de comprovação, né? E era a capital do mundo. Muito bem. Quando eles falaram que seguiam o caminho do Piabiru, foram encontrando inscrições e decifrando essas inscrições, essas indicações, chegaram e foram seguindo o caminho, não foi mostrado nenhuma indicação. Qual é a pedra que estava indicando esse caminho? Quando mostraram mais recentemente o pé, a marca de pé na pedra, né? Mostraram as imagens, mas não trouxeram muitos detalhes. Não falaram exatamente a posição que estava, aonde estava localizado, se virado para o norte, virado para o sul. Tudo que, na verdade, uma pesquisa, para ser constatada, ela precisa trazer. Toda pesquisa ela tem que ter um relatório dessas investigações, dessas descobertas, marcações, né? Então, eles não estão trazendo para nós todas as informações. E é por isso que tá trazendo também muitas dúvidas. Essas marcas de pé, inclusive, elas já foram narradas pelos jesuítas, antigamente. O último que narrou no Alto do Xingu, essas marcas de pegadas de pé em pedras, foi na década de 80. Isso teorizam que era a pegada de Sumé. Tá? É isso que eu li já sobre isso. Me estranha também que eles não citaram esses vídeos do YouTube anteriormente, né? Então eles descobriram por si mesmos, sem ver esses vídeos antes. E aí, sem trazer exatamente como eles chegaram lá, com imagens mais do Forte na Beira, que está 300 quilômetros, da Beira, que está mais de 300 quilômetros do local, informando que tem a pedra com o nome, mas não trazendo foto da pedra. Eu queria estar nessa live para perguntar onde é que está a foto da pedra, porque se eu descobrisse uma pedra com uma inscrição com o nome de uma cidade, era a prova que eu teria. Eu teria uma foto. Né? Onde é que está essa foto? Né? Vamos aguardar então mais informações. Né? Daí essa linguagem da pedra é idioma Irdim. O idioma Irdim ele também é chamado de idioma dos anjos. Tá? Estou fazendo uma varredura da área pelo lidar e realmente vão encontrar uma cidade lá. Isso eu não tenho dúvida. O que mais? Bom, essa aqui é o idioma Erdim, que eu encontrei na internet. Se eu encontrasse uma pedra com esse nome, o nome Ratanabai, eu traria para outras pessoas conferirem. Por quê? Porque eu encontrei que pode ser ajuda especial que foi referida, e nesse site aqui, eu não sei se pertence ao Dáquila Pesquisas, né? Porque o Tebilu já confirmou o primeiro idioma foi o Irdim. Então, é uma pesquisa interessante que eles estão trazendo. Claro que sim. Mas é uma pesquisa que nós não podemos comprovar quase nada. E nós já estamos lutando contra uma narrativa histórica que nós não entendemos como aconteceu, foi nos escondido tudo. E apareceu uma narrativa que também não é comprovável, vamos dizer assim, até então, fica bastante estranho. Nós temos também que analisar algumas questões que me preocupam. Existem as questões das conspirações, né? A narrativa ET
falam, inclusive, que já estão encontrando pedras, né, com ETs entregando objetos para os indígenas americanos, a pedra do primeiro encontro, pesquisem essa pedra do primeiro encontro. E pode ser verdadeira, como pode ser falsa. Depois eu vou trazer mais informações. Mas existe toda uma narrativa ET, invasão ET. E o que me preocupa é irem lá realmente na cidade trazerem alguma coisa que ajude, de alguma forma, uma narrativa. Essa narrativa pode ser verdadeira, a narrativa ET? Também pode, eu não sei, gente. Né? Só estou falando das conexões que eu vejo entre essa narrativa e o que está acontecendo no mundo. Tá? Outra conspiração que falam é a tomada da Amazônia por outros países. Muito bem, falam que Ratanabá é do Brasil. Né? Repetem bastante vezes isso. Mas repetem muito mais, que é a capital do mundo. E eu me pergunto com um certo receio assim, a quem interessa essa narrativa de que a cidade que se encontra ali era a capital do mundo. Pois se era a capital do mundo, quem é que tem direito sobre ela? E outra, a situação final que, que eu vejo, que nós temos que ficar ainda atentos aos próximos acontecimentos, é a posição do IFAM com relação a isso. Porque após aparecer no lidar a cidade, é, vão querer fazer uma excursão até lá, obviamente. E qual será a posição do IFAM? O IFAM é o órgão responsável no Brasil pelos sítios arqueológicos. Já existe um problema entre ocorreu já um problema entre o IFAM e o Dacla Pesquisas Críticas. E, então, a posição do IFAM vai indicar muita coisa. Né? Se o IFAM não falar nada, deixar quieto, é porque tem outras instituições mais superiores, vamos dizer assim, por trás. Vamos aguardar isso daí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, tá bom? Seguindo, a Cidade Z. A Cidade Z é a nomenclatura que foi trazida mais recentemente através da excursão do Coronel Fawcett, ali na Serra do Roncador. O Coronel Fawcett ele estava a serviço da Royal Society, que é uma instituição inglesa de história e arqueologia, assim como a Smithsonian da América também, e são, obviamente, ferramentas para se esconder aí a verdadeira história e a narrativa, e preservar a narrativa que eles contam. O que chama a atenção dessa nomenclatura, Cidade Z, porque eles sabiam qual cidade era. Eles não sabiam onde ficava, mas eles sabiam o que representava essa cidade, ao meu ver, a minha análise. Por quê? Pelo nome Cidade Z. Se eles não soubessem, se fosse uma incógnita, seria Cidade X. O Z é a última letra do alfabeto. Então eu fico me perguntando se essa última letra do alfabeto representaria a última pedra a ser derrubada da narrativa histórica que eles nos trouxeram. Algo nesse sentido. Mas todos conhecem também a história do Fawcett. Eu não vou entrar em detalhes, apenas que ele, em uma de suas viagens, não a primeira, ele foi ali a Serra do Roncador e, na busca dessa cidade, desapareceu no meio do caminho. Não encontrou a cidade e e hoje até hoje existe dúvida sobre o seu desaparecimento ou morte. Agora, a que eu acho
não é a mais recente, a cidade de Z é mais recente, mas a Manoa ela é trazida por autores mais antigos. E eu vou falar um pouquinho dela para vocês agora. Manoa. Manoa, ela é citada por James Churchill, por Alexandre Braghini e outros autores, tá? O, o principal ali, o principal que traz ele é o James Churchill, traz um livro dele, que é O Continente Perdido de Mu, que nós temos algumas objeções, mas não vou entrar aqui na questão aqui agora. O importante é que esse desenho de mapa dele, ele tirou de umas tabuinhas que tinha no Tibete. Ele preencheu o mapa com a interpretação dele da migração dos povos de Mu para os outros lugares. Tá? Isso nós não vamos levar em consideração. O que nós vamos levar em consideração aqui é que ele desenhou o que ele viu em um mapa do Tibete. E o que ele viu no mapa do Tibete? Ele viu a América do Sul, com o litoral com menos terra, né? Onde está esse pontilhado no mapa da direita, esse pontilhado preto. E nesse mapa da direita, no meio da América, tem uma cidade chamada Manoa, que é o nome que dá origem a Manaus. E ela ficava na beira de um lago, que era o Grande Mar Amazônico, que depois ficou um lago, esse lago foi diminuindo, e depois ele sumiu. Lago Parimã, o Parimê. Então nós temos uma referência muito boa, porque a cidade está localizada exatamente no Alto Xingu, como a cidade que foi localizada pelo Google Earth. Tá? A título de curiosidade, esse mapa aqui traz outras duas cidades, na três cidades na América do Sul. Tiwanaku, traz uma outra na Guiana, lá em cima, e outra na região do Prata, entre Uruguai e Argentina, chamada Cidade das Joias, talvez a cidade de Los Césares. Esse é o mapa do James Churchill, maior, né? Um outro desenho. E ele coloca aqui o Império Cariano na América do Sul. Vou fazer um vídeo sobre os cários aqui no Brasil. Tá? É o povo que esteve aqui na América do Sul e que iniciou, vindo da Atlântida, né, no meu ver, iniciou aqui a colonização. Vamos ver aqui outros autores que trazem o nome Manoa, algumas citações de alguns livros. Francisco Lopes de Gomara, secretário do conquistador Cortés, deixou uma descrição da legendária cidade de Manoa, supostamente a capital de El Dorado, a cidade de ouro. Isso aqui não está muito certo. Tá? Primeiro porque Eldorado é o nome do rei dessa cidade. Ele se banhava em um lago, ficava dourado. Então Manoa era a cidade do rei Dourado, ou o Eldorado, aquilo, né, que chamavam ele. Manoa, significado água de Noé. Olha que interessante. Será que Noé passou por aqui? Será que Noé. Por que água de Noé? Tá? Manoa, esse significado na língua tupi-suméria, vamos dizer assim, a língua universal que tinha, a língua escrita, não era do Irdim, igual o Irdim, a língua falada aqui na Terra mesmo. E pode mudar toda uma narrativa da história, né?
Então, Manoa, da qual foi dito ser uma cidade morta no alto da Serra Parina, entre o Brasil e a Venezuela. A cidade, essa aqui traz uma localização diferente. A cidade brasileira de Manaus, no Rio Amazonas, foi denominada em honra à tribo indígena aborígene Manaus, que antigamente dominava a região. Na Bolívia, há a cidade de Manoa e um rio chamado Manu, no Peru. De fato, diversos rios incluem Manu em seus nomes. Taquatiamanu é um exemplo. No departamento de Madre de Dios, onde todos esses rios estão localizados, pela palavra Manu se entende rio ou água. Uma das províncias desse departamento, de fato, é chamada Manu e a outra Tauá-Manu. É uma questão de etimologia da palavra Manu que ele está explicando. Nesse livro do Barão de Santana Neri, existia em algum lugar um país atravessado por um mar branco, que é aquele mar interno, né? Cujas vagas rolavam em areias de ouro e calhaus de diamantes. Sua capital, Manoa, note de passagem que a identidade com o nome da tribo índia Manau ou Manoa, que deu o seu nome à atual capital do estado do Amazonas. Era uma grande cidade cheia de palácios. Alguns eram construídos de pedras ligadas por prata. Os tetos de outros eram feitos de lâminas de ouro. Pisava-se sobre os metais mais preciosos. Manoa era o depósito de todas as riquezas da terra. Nela reinava um homem, a quem se dava o nome de Ledoré, ou seja, Eldorado em espanhol, porque seu corpo era coberto de faíscas de ouro, assim como é o céu cravejado de estrelas. Ele segue embaixo aqui, o rio Urariquara, de Prado Magnífico, era explorado pelos portugueses desde a primeira metade do século XVIII. Era na margem do Parimê que se levava a cidade férica, e tão procurada e nunca encontrada Manoa do Eldorado, cuja suntuosidade quimérica atraiu espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e belgas até o fim do século XVIII. Veja que o mundo inteiro está atrás dessa cidade já faz tempo. Por isso o perigo das narrativas. Em 1773, Ribeiro de Sampaio, ouvidor da capitania do nosso Rio Negro, encontrou ainda em Cametá, no estado do Pará, um holandês, Nicholas Horstman, que em 1741 tinha percorrido esse Essequibo e o Rio Branco à procura do Eldorado. E em março de 1775, encontrou em Barcelos, que era então o centro da sua capitania, um pobre belga de Liège, Gervais Leclerc, que tinha desertado da Guiana holandesa, a cuja guarnição pertencia sem dúvida com o mesmo propósito. Aqui uma parte do livro do próprio James Churchill, em que onde tem ali pintadinha a cidade de Manoa. O mapa citado anteriormente teria aproximadamente 20 mil anos, mas ele não apresenta a data. Ele mostra pela primeira vez esses canais que ligam o Pacífico ao mar interior que ocupa toda a atual bacia amazônica. Vemos, em seu extremo oriental, um estreito saindo para o Atlântico. Tiwanaku está situada próximo ao canal. E vê-se também outras cidades, entre as quais Manoa, o Eldorado da lenda. Uma lenda peruana narra que existia antigamente um império em volta do lago Titicaca, cujo povo pertencia a uma raça chamada Xanca, proveniente do centro da América do Sul há cerca de 2.000 anos. Esse império estava cercado de montanhas e a sua capital chamava-se Manoa, a cidade de ouro. Ao que parece, o Império Xanca foi conquistado pelos Incas. Encontramos essa lenda no Brasil. Os caras, ou os cários, como nós vamos falar depois, da América Central, tinha uma de suas colônias às margens de um dos rios que desaguava no mar do Amazonas, ao sul.
Ainda hoje, uma lenda guatemalteca conta que uma companhia de caras saiu da América Central pelo Mar das Caraíbas e velejou para o sul, até as margens de um grande rio. Encontraram nesse lugar um belo país e nele se estabeleceram, tornando-se uma grande nação. Construíram uma grande cidade perto de lagos maravilhosos e construíram templos de ouro, e o nome dessa cidade era Manoa. A lenda peruana narra: os Chancas vieram do Peru, de um poderoso império oculto em meio às montanhas do centro da América do Sul, cuja capital se chamava Manoa, a Cidade de Ouro. Ou seja, esses Chancas lá do Peru, que viviam no Lago Titicaca, tinham a origem na cidade de Manoa, no centro da América do Sul. O rei desse país tinha 2 filhos, e quando ele morreu, os mesmos brigaram disputando o trono. Houve uma guerra civil, um dos irmãos levou vantagem de início, sendo vencido pelo outro. Por fim, o mais jovem repele o mais velho e os seus partidários que se achavam nas florestas. Nela, os vencidos construíram barcos e desceram o rio que atravessava a floresta. Ao saírem do afluente, subiram o grande rio e, depois de muitas privações, chegaram ao lago Titicaca, onde se instalaram. Prosperaram e tornaram-se uma grande nação, e se chamavam Chancas, que depois teriam sido conquistados pelo Império Inca. Como está dito aqui, os Chancas foram vencidos pelos Incas e seu país foi incorporado ao Império Inca. A tradição indica o tempo que se escoou entre a sua chegada às margens do Titicaca e a sua conquista pelos Incas. Mas como esse tempo é calculado em gerações, e que o número de anos que dura uma geração não é dado, é difícil fazer-se uma ideia exata da duração daquele império. Mas foi sem dúvida um milênio. Os carianos, ou os cários, tinham vindo diretamente da mãe pátria, aqui para o autor, o continente perdido de Mu, no Pacífico, e se estabeleceram ao longo do mar Amazônico. Ao sul, fundaram o reino cariano, se bem que tudo leva a crer que eles se chamavam Chancas. Não encontrei nenhum vestígio que me informasse se esses canais foram construídos antes ou da fundação desse império, que ainda existia há 1500 anos. Descobri no Peru uma antiga lenda Chanca. Ele está repetindo aqui em outras palavras a mesma coisa, mas eu vou ler. Os Chancas nem sempre viveram às margens do lago Titicaca. Vieram de um país longínquo situado no centro do continente, o Brasil, de uma grande nação cercada de montanhas. Possuíam uma capital maravilhosa, construída às margens de um formoso lago. O nome dessa cidade era Manoa, a Dourada. O rei morreu e deixou 2 filhos. Os dois disputaram o trono e a guerra civil durou vários anos. A sorte favoreceu de início um dos irmãos, depois o outro, e isso durou até quando o povo se cansou. Então, o irmão mais moço consegue a vitória por um ato de traição. Caçou o irmão mais velho e seus partidários com suas famílias, floresta adentro. Nela, o irmão mais velho e seus partidários construíram barcos, desceram o rio, até o ponto que encontraram o grande rio, o qual subiu na terra nascente, e após muitas privações chegaram ao Titicaca. Ali se instalaram, se elegeram o rei, o irmão vencido, se reproduziram e se tornaram um grande povo. Segundo essa lenda, a guerra entre os 2 irmãos teria se passado há 30 gerações. Outro texto, esse de Aurélio M.G. de Abreu. No interior do Brasil, tem sido mencionada com frequência uma cidade abandonada desde os primeiros anos que se seguiram à chegada dos portugueses, Manoa, nome que lhe dão os nativos. Foi procurada por dezenas de exploradores, a partir do século XVI, sendo os mais conhecidos Francisco de Orellana, Cabeça de Vaca, e neste século o coronel Percy Fawcett. Então vejo que muitos países e muitos exploradores, não só o coronel Fawcett, estavam atrás dessa cidade, o que indica que ela tem algo muito importante, que talvez não seja o ouro. Descrita como cidade prodigiosamente rica em ouro, prata e pedras preciosas, Manoa tem sido muitas vezes confundida com a capital dos Chibchas,
cultura da Colômbia, onde era realizada anualmente a cerimônia de Eldorado, que consistia em cobrir o líder local com ouro em pó e que terminava com o mergulho deste nas águas do lago Guatavita. Alvar Nunes Cabeça de Vaca, seguindo a intuição de Orellana, que de Manoa nada tinha a ver com as cerimônias dos Chibchas, conclui que a cidade perdida deveria se encontrar no interior do Brasil. Após exaustivas buscas através dos atuais estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Cabeça de Vaca foi forçado a interromper a procura, embora os silvícolas da região insistissem na informação de que Manoa se encontrava a apenas 10 dias de distância. Febres tropicais, fome e temor dos indígenas levaram os soldados do aventureiro espanhol a se amotinarem, o que fez com que ele lamentasse, até o fim de seus dias, ter sido obrigado a regressar, estando tão perto de seu objetivo. Manoa faria parte de um complexo sagrado com outras duas cidades, Salazare e Tiwanaku. É dito que sua estrutura, no centro, elevava-se uma gigantesca pirâmide e uma vasta escadaria se erguia até a plataforma, onde os deuses celebravam cerimônias que hoje não nos são desconhecidas. O edifício principal era rodeado por pirâmides menores, interligadas por colunas, e mais adiante em colinas criadas artificialmente. Erguiam-se outros edifícios decorados com placas brilhantes. À luz do sol nascente, contam-se, as cidades dos deuses pareciam estar em chamas, irradiavam uma luz misteriosa que brilhava nas montanhas. Eu tenho uma ideia muito particular que, na verdade, esse brilho não era do ouro, e sim do mineral que eles fabricavam, que era o oricalco, que na verdade era uma forma de revestimento, e que eu acredito que com o tempo esse revestimento não existe mais. Então, se vão achar paredes de ouro, não vão achar. Pode encontrar alguns objetos, isso pode sim. Mas essas eram as informações que eu queria trazer para vocês com relação a essa questão da cidade perdida na Amazônia. Né? E vocês fiquem com a narrativa que mais lhes couber, que mais vocês pesquisem as outras, pesquisem todas, né? Exijam informações daquelas pesquisas que estão sendo agora colocadas para nós, para que a gente não chegue numa narrativa depois que a gente se arrependa e que a gente não possa nem confirmar. Tá? Fraterno abraço a todos. Muito obrigado.